Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor. Vamos abrir as Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 1. E hoje nós vamos trabalhar, ou começar, um trabalho do versículo 26 ao 31. Falar um pouco sobre a origem da família e o seu propósito. Este é um texto muito importante para todo o desenvolvimento da obra da redenção que se sucederá posteriormente nas Escrituras. Então estejamos muito atentos ao que será ensinado. Se você encontrou, fique de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém. Oremos. Senhor, obrigado por este dia que o teu povo se reúne num ajuntamento solene, dia em que nós louvamos juntos, ouvimos a pregação, dia em que nós aprendemos a palavra, um dia, como nossos antepassados na fé chamavam, de feira da alma. Nós louvamos o teu nome por este dia, o dia do Senhor. Que o Senhor fale conosco por meio deste texto, que os nossos entendimentos sejam alcançados pela tua palavra, pelo teu espírito, e toda confusão de pensamento seja por obra do teu espírito afastada, para que nós compreendamos o que tu estás dizendo na tua palavra. Abençoe, Senhor, nossas famílias, abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos casamentos, abençoe as nossas relações fraternais como família de Deus. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Há muitas coisas que podem e devem ser ditas com base nesse texto de Gênesis, especialmente os dois primeiros capítulos de Gênesis, historicamente, são alvo de muita ou de muito cancelamento, para usar um termo do nosso tempo. Quando nós falamos de Gênesis 1 e 2, e por que não dizer também o capítulo 3, nós estamos falando de um padrão divino que é estabelecido para a humanidade e o início de todas as coisas também, não apenas em relação ao mundo criado, mas também em relação ao povo de Deus, à igreja. É claro que haverão aqueles que vão divergir em vários aspectos do que nós vamos observar aqui. É muito fácil você sair daqui nesta manhã e procurar algum sermão na internet, no YouTube, de algum pregador, e ele discordar do que nós vamos expor. Porque esse texto é alvo de muitas controvérsias. Por exemplo, reformados defendem que esse texto trata basicamente, ou ensina basicamente, sobre os mandatos da criação, o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. O mandato espiritual é aquilo que se refere à relação do homem com o seu Deus e o fato do homem, quando eu falo homem aqui propriamente, humanidade, ser criado à imagem e semelhança do Criador, quer dizer
e há uma comunicação de certos atributos divinos ao ser humano, claro que em menor proporção. Isso quer dizer que se há atributos comunicáveis, há também atributos incomunicáveis, que Deus não partilha com os seres humanos. Quais são, então, os atributos comunicáveis? Nós podemos exemplificar aqui alguns. O amor, por exemplo, a misericórdia, por exemplo, são atributos comunicáveis. A bondade, por exemplo, é um atributo comunicável, embora não tenhamos esses atributos na mais perfeita completude como Deus tem. Atributos incomunicáveis, como soberania, como onisciência, onipresença, evidentemente nós não temos. E quando nós falamos desses mandatos, mandato espiritual, dessa relação, ou como o ser humano transparece, ou ele reflete Deus no mundo criado, quando falamos do mandato social, que se refere à origem da família e a partir da família, a origem da sociedade, porque a sociedade origina-se da família. É por isso, e esse é um fator muito simples, que não tem nenhum sentido nenhum político ou legislador público querer interferir no que é família, porque a família é anterior ao Estado, certo, irmãos? A família é anterior ao Estado e a qualquer formulação de leis do Estado. Então, quem define o que é família? Deus, aquele que cria a família, e é o maior legislador de todos. Então, a partir do mandato social, nós temos também o que vai se desenvolver na sociedade, que vai desembocar no que nós chamamos de mandato cultural, que tem a ver com o nosso trabalho na cultura, a formulação da cultura. Haverão diferenças de entendimento entre os reformados sobre esta questão. Basicamente, isso que eu estou falando para vocês é algo defendido por uma escola reformada mais recente, especificamente holandesa, chamada de neocalvinismo, que foi potencializada com figuras importantes como Abraham Kuyper, que foi ministro da Holanda, como Herman Bavinck, um grande teólogo holandês, e Herman Doivert, que foi um filósofo holandês. Uma outra ala dos reformados vai dizer que nós não podemos cumprir esses mandatos, que eles só podem ser cumpridos em Cristo, e nós não temos mais nenhuma ligação no cumprimento do mandato espiritual, social e cultural. Esta opinião, para mim, é problemática, porque o Novo Testamento continua nos falando a respeito de família, continua nos falando a respeito de culto e de ética, continua nos falando a respeito de trabalho. Então, na minha leitura, tanto do Antigo como do Novo Testamento, nós não temos uma descontinuidade dos mandatos, nós temos uma continuidade. Agora, nós temos uma questão peculiar com a entrada do pecado no mundo. Essa é uma questão que nós vamos trabalhar mais à frente em outros sermões. Mas aqui eu afirmo que os mandatos permanecem para o povo de Deus. Ele deve continuar servindo a Deus, ele deve refletir a santidade do seu Deus no mundo criado, isso é o que nós chamamos de ética cristã, e por isso Deus dá os 10 mandamentos, e até hoje nós somos regidos e guiados pelos 10 mandamentos. Deus continua dizendo que nós devemos viver na cultura, influenciando essa cultura. E quando nós falamos de cultura, nós entramos em outra controvérsia no mundo teológico e também dentro do meio reformado, porque há aqueles que vão defender uma espécie de teologia do domínio, em que a igreja deve dominar todas as áreas, e deve tomar todas as áreas e então cristianizar a cultura. Eu prefiro uma posição não tão distante dessa, mas com uma perspectiva diferente. Eu prefiro a posição em que nós devemos influenciar a cultura e não estamos nos preparando para uma espécie de domínio absoluto. Isso, para mim, é mais salutar, porque se nós começarmos a viver em busca de termos um presidente crente, um prefeito crente, um governador crente, nós não sabemos o que é que esses crentes vão fazer. Não é? Então é melhor que a igreja esteja envolvida em ações políticas, de modo a consolidar uma ética, consolidar o desenvolvimento educacional de uma cidade, por exemplo. Quando nós lemos, por exemplo, a história de João Calvino em Genebra, nós vamos observar que Calvino era alguém de muita influência no que se refere à política de Genebra, no que se refere aos seus diálogos com o consistório, no que se refere à abertura de uma escola para crianças, à abertura de um college e à abertura da Academia de Genebra. Então, Calvino pensou em termos de educação
da infância até a formação superior, de modo que ele pensou na educação num espaço aí de formação de 15 anos, pelo menos. De 15 a 20 anos, pelo menos. E nós temos, historicamente, constatado que Genebra foi grandemente impactada pelo Evangelho. Mas qual era o movimento de Calvino, em termos políticos, mais fervoroso ou mais forte? Não era nem a escola, nem o college e nem a academia. Era a pregação. O púlpito era a grande força da reforma daquela cidade. A palavra pregada, à medida que a palavra é ensinada, as transformações vão acontecendo a partir da igreja. É um risco muito grande a igreja achar que ela deve mudar as estruturas sociais sem a pregação do evangelho. É perigoso nós começarmos a afirmar e defender uma redenção da cultura sem o evangelho transformando corações. Isso é muito perigoso. É perigoso nós meramente trabalharmos e investirmos na formação de bancadas evangélicas ou bancadas calvinistas ou bancadas reformadas em termos políticos e não estarmos nos esforçando para o avanço missionário da conversão de pessoas. Isso aí é perigoso. Mas a igreja mantém esse chamado do mandato cultural e a evangelização está dentro desse mandato. Mas o que eu quero focar aqui hoje não é basicamente os mandatos, mas a importância da família em todo esse processo. Veja o versículo 26. O texto vai dizer que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há uma ligação aqui de façamos o homem com o verso 27. Criou, pois, Deus o homem. E aqui a ideia de homem é uma ideia genérica de humanidade. Mais abaixo nós vamos observar ainda um afunilamento disso. Homem e mulher, macho e fêmea. Deus cria o homem e cria a mulher, e esses dois vão cumprir os mandatos espiritual, social e cultural. Aqui é a origem da família. Deus cria a família. Este é o padrão criado por Deus nas Escrituras. Então, expressamente, as Escrituras nos afirmam que a família começa com um núcleo. Um homem e uma mulher e um casamento. Uma união de um homem e uma mulher em casamento, que gerará filhos. O mandato social está relacionado a essa geração de filhos. No versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, encham a terra. Isso é mandato social. Deus diz àquele casal, primeiro, que eles devem ter filhos. Essa é uma ordem divina. Filhos são herança do Senhor. E, infelizmente, no nosso tempo, uma herança rejeitada. Uma herança desprezada. Uma herança indesejada no meio dos evangélicos. Isso precisa ser revisto, esses ensinos precisam ser revisitados, porque tanto o casamento como a família sendo ampliada pela chegada de filhos fazem parte do que Deus idealizou para o que é família. Pastor, mas o pecado entra no mundo e quebra muita coisa. Exatamente. Mas este padrão ainda é posto, ainda é válido. Sabemos que por causa da entrada do pecado no mundo, hoje nós temos divórcio. Por causa da entrada do pecado no mundo, hoje nós temos viuvez. Hoje, por causa da entrada do pecado no mundo, nós temos abandono. E então nós temos uma série de questões a pensar sobre como a igreja deve lidar com respeito ao assunto família. Então nós vamos ter na igreja irmãs com seus filhos sem marido, nós vamos ter na igreja um homem com seus filhos sem a esposa, nós vamos ter na igreja uma mulher crente com seus filhos e o seu marido vivo e casado com ela, mas que não é crente. E também do outro lado acontece, um homem crente com seus filhos e a mulher que não é crente. Então todos esses contextos precisam ser pensados à luz da palavra de Deus, mas à luz de um padrão estabelecido por Deus. Por isso Paulo vai trabalhar no Novo Testamento dizendo que o homem não crente é santificado pela esposa crente. O homem crente santifica a esposa que não é crente. Não quer dizer que eles salvam o outro. Quer dizer que a bênção de Deus, por meio de uma aliança, está sobre aquela família. Então, quando Deus estabelece este padrão, Deus está dizendo principalmente ao seu povo de Israel: cumpram isso. Desejem isso. Vivam isso.
Porque esse é o padrão que eu estabeleci. Mas será que a família é apenas algo criado por Deus para trazer algum tipo de conforto emocional ou psicológico a todos nós? Não. A motivação de um crente em relação à família ou à vida familiar deve ser, em primeiro lugar, a glória de Deus, a honra do nome de Deus e o crescimento do povo de Deus. Certo, irmãos? É assim que a Bíblia ensina. A Bíblia nunca ensinou em nenhum lugar que o povo de Deus apenas cresce quando pagãos, prosélitos são trazidos para a igreja. A Bíblia vai ensinando desde o começo que a igreja cresce com o aumento familiar. Isso aumenta de forma não apenas biológica, mas espiritual. Porque lá com Abraão, nós vamos ver Deus dizendo que ele abençoaria a semente de Abraão e todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Paulo vai explicar no Novo Testamento que isso se refere à igreja. Basicamente, grosso modo, por que Deus cria a família no Éden? Por causa da igreja. Os irmãos compreendem? A família é criada por causa da igreja. E a sabedoria de Deus é mostrada a nós aqui de forma maravilhosa. Porque como a família é criada por causa da igreja, para a glória de Deus, os órfãos aqui terão pais. Aqui pessoas terão irmãos e irmãs. Aqueles que perderam seus pais, suas mães, aqui terão pais e terão mães. É assim que Paulo ensina a Timóteo, dizendo às mulheres considere como suas mães, as mais velhas, as mais novas como suas irmãs, os homens mais velhos como seus pais e os homens mais novos como seus irmãos. E é por isso que Paulo vai nos ensinar que a igreja é chamada de família da fé. Eu sei que muitos de nós ouviram isso que eu vou dizer e eu também ouvi. Primeiro Deus, depois sua família, depois a igreja. Outros dizem assim, primeiro Deus, ou pensam assim, depois sua família, depois seu trabalho, depois sua igreja. Outros pensam assim, primeiro Deus, segundo sua família, terceiro seu trabalho, quarto seu descanso, quinto sua felicidade, sexto a igreja. Outros pensam assim, primeiro Deus e nunca a igreja. Mas a igreja é uma bênção de Deus para a nossa família. A igreja é uma bênção de Deus para a nossa família. Por isso não rejeitemos a igreja. Porque senão nós estamos rejeitando uma família que Deus nos deu. A igreja é uma família que Deus nos deu. E os nossos filhos devem aprender que a igreja é uma família que Deus nos deu. Aqui o texto vai nos dizer o seguinte, irmãos. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança. Criou, pois, Deus o homem e a mulher. São diferentes. Eles são diferentes. Eles são diferentes psicologicamente. Eles são diferentes emocionalmente. Embora, diante de Deus, eles sejam iguais. Mas há uma função dada ao homem e há uma função dada à mulher. Há coisas próprias que Deus deu aos homens e coisas próprias que Deus deu à mulher. Imagine, meu irmão, se a sua mulher tivesse barba. Imagine você dando um beijo na sua mulher e acariciando a barba dela. É muito estranho. Não é? Alguém já disse que a barba é a maquiagem do homem. Né? E os homens que não têm barba, faz como? Sem maquiagem. Eles são mais piedosos. Há diferenças. E essas diferenças são apontadas na Escritura várias vezes. Aquela lei que dizia que a mulher não podia vestir roupa de homem, que não se refere à calça, nós sabemos disso, né? Mas havia coisas próprias das roupas das mulheres, nas cores, nas mangas. Então Deus fez o homem, fez a mulher e disse: é muito bom. E essas diferenças existentes são muito boas. Mas as filosofias do nosso tempo estão dizendo, filosofias contemporâneas do nosso tempo, ideológicas, estão dizendo que essas diferenças devem ser minoradas ou devem ser abatidas, que elas não devem existir. Isso começa de várias formas na nossa sociedade, que muitas vezes para nós parece coisa boba, mas não é. Constantemente nós estamos vendo ou estamos
observando ou ouvindo, por exemplo, não, esse tipo de roupa aqui é unissex. É unissex. Aí imagina o camarada comprando uma roupa dessa unissex, chegando com a calça bem acochadinha na igreja. Não é porque é para uma mulher. Nós estamos observando a cada dia esse tipo de pensamento uniforme, descaracterizando homens e mulheres e achando que isso é um processo normal de evolução social na sociedade, enquanto a Bíblia vai nos dizer que não, que há papéis específicos para homens e há papéis específicos para mulheres. É claro que na prática isso é muito diferente. É claro que na prática, se houver uma guerra do Brasil com alguma outra nação, nós vamos achar absurdo mandar as nossas mulheres, mande nossos filhos para a guerra, enquanto nós ficamos em casa. Ou você não ia achar absurdo? Mas se somos todos iguais, não é assim? Então nós ficamos, cuidamos dos nossos filhos, das coisas de casa, dos cuidados domésticos e das crianças, e vocês vão para a guerra. Eu sei que em muitos contextos, é isso exatamente que acontece em muitas casas. Os homens empurram suas mulheres para o abate. E eles não se movem, que eles estão inertes, que eles não assumem o seu papel de liderança. Quando nós falamos de liderança aqui, não estamos falando nada relacionado a machismo. Mas nós temos dois polos na nossa sociedade, o machismo e o feminismo. A Bíblia não fala de nada disso. É possível achar algum tipo de atitude machista na cultura bíblica? É possível, mas não no ensino de Deus. Na cultura, sim, no ensino de Deus, não. Quando nós observamos para tudo que está ao nosso redor e parece que vai se tornando tudo muito normal e a igreja vai absorvendo isso sem nenhuma crítica, sem nenhuma crítica. Aí eu volto aqui a mencionar, me permitam, Calvino. Quando nós observamos todo esse trabalho educacional de Calvino, da criança, da menor criança, na verdade, os princípios eram dados aos pais para que a criança, desde recém-nascida, começasse a obter educação cristã, até educação superior, o que nós chamamos de superior. Por que esse esforço da Igreja de Genebra? Por que todo esse esforço dos calvinistas? Sabe por quê, irmãos? Porque uma igreja reformada pensava assim: o nosso povo não pode ser ignorante. Ele deve conhecer Deus, sua palavra e o mundo, para que ele não seja prisioneiro. Sabe por quê? Porque o catolicismo romano ensinava assim: a ignorância é mãe da piedade. Era assim ensinado. A ignorância é mãe da piedade. E assim ainda é em muitos círculos cristãos, inclusive evangélicos romanos. E o povo é apenas uma manada. E você vai tocando uma trombeta e o povo vai indo atrás, direto para o abate. Enquanto desde o princípio, na escritura, desde o princípio na reforma, a questão era o seguinte: o povo precisa conhecer o que Deus quer, conhecer o que o mundo está dizendo e fazer a crítica devida ao mundo. Não é que a gente deve viver como alienígenas. Eu sei que em alguns momentos nós seremos alienígenas. Eu sei que em algum momento seremos vistos assim. Eu não estou dizendo que nós não devemos interagir com o mundo, mas nós devemos interagir com o mundo a partir de um fundamento, não mergulhando no mundo. Há algumas semanas eu dei uma palestra aqui para os jovens da igreja e eu mostrava a eles, em dado momento da palestra, o retrocesso do ponto de vista da moda, na história da moda. Nós observamos, por exemplo, década de 20, um homem vestido de terno. Nós observamos na década de 60, os homens com a camisa aberta até o umbigo, com a calça boca de sino, apertada nas coxas, né? Nós observamos na década de 20 do ano 2000, os homens com shorts curtos, aquelas mangas bufantes e depilados. Ou, por outra perspectiva,
uma calça apertada, coronha, mostrando seus tornozelos. Sinônimo da masculinidade do nosso tempo. Você pode dizer, pastor, isso é preconceito. Não, não é. É conceito formado mesmo, é o que eu penso. Nós não percebemos que a cultura é um retrato do que está no coração das pessoas. Nós observamos da mesma forma as mulheres que se vestiam na década de 20 e como elas estão se vestindo hoje. Se não é roupa curta, é transparente. E está tudo normal. E o marido olha dizendo e achando, está muito bom, você está muito bem. Palmas para você. Nós precisamos olhar para as Escrituras, irmãos, e sabermos que Deus estabeleceu um modelo. Qual é o modelo para um homem? Que ele seja másculo. Másculo. Você acha que Jesus estivesse hoje aqui, ele vestiria uma calça coronha apertada, com a camisa aberta até o umbigo? Você já imaginou o apóstolo Paulo assim? Você já imaginou como é que Maria, mãe do Salvador, ou qualquer outra, Rebeca, Sara, olharia? Agora, a pergunta que nós fazemos é, nós temos mais informação sobre Deus do que este povo, exceto Jesus? Hoje temos. Nós temos um cano fechado, mas parece que a nossa geração é quanto mais informação ela tem, mais ignorante ela fica. E essa ignorância é mãe da piedade. Porque o que vale no nosso tempo é a sinceridade do coração. É Deus conhece o meu coração. Conhece demais. O seu e o meu. E que é bem pecador. Bem pecador. Quando nós pensamos em igreja, uma igreja bíblica, automaticamente nós temos que pensar em famílias bíblicas. Isso não pode ser dissociado. Não pode ser dissociado. Se nós pensamos numa igreja bíblica, mas que a imoralidade corre no centro, como acontecia em Corinto, nós pensamos numa igreja bíblica, mas as famílias estão se dissolvendo a cada dia mais rapidamente. Se nós pensamos numa igreja bíblica, onde os jovens não buscam mais casamento, mas buscam uma vida promíscua, e a igreja não trata isso, não há disciplina eclesiástica, como é que nós estamos pensando em termos bíblicos? Eu disse uma coisa ontem lá no Coinonia, vou repetir aqui. É possível que uma igreja tenha um discurso bem polido, bem reformado e bem bíblico do ponto de vista do conteúdo, e ela não seja uma igreja bíblica. Ela não seja uma igreja saudável. Porque uma igreja saudável terá uma vida saudável. Isso não quer dizer que terá uma vida perfeita, mas é um povo que, junto, pela misericórdia de Deus, está buscando agradar a Deus. Certo, irmãos? Buscando errar menos. A nossa oração é assim, Senhor, me ajude a pecar menos. Ou pelo menos pecar diferentes pecados, para não ficar no mesmo pecado viciosamente pecando. E me ajude a ter uma consciência mais profunda da minha responsabilidade bíblica. Nós vivemos uma época, irmãos, consumista, em que as igrejas precisam se preocupar muito mais com o seu marketing, com o seu ambiente, com o que ela pode oferecer às pessoas. É comum pastores receberem pessoas interessadas em ser membro da igreja que eles estão, e essas pessoas perguntarem ao pastor, o que é que a igreja pode oferecer a nós? O que é que a igreja pode oferecer à nossa família? Me oferecer. Ô pastor, esta igreja oferece acompanhamento psicológico dos membros? Ela oferece algum tipo de voucher para os casais? Tem alguma programação assim, um cruzeiro? Eu tenho uma nota lá em casa, eu tomo um cruzeiro, um cruzado. As pessoas estão procurando um mercado, não a igreja. Um mercado. As famílias estão procurando na igreja
algo que supra o que a família não está fazendo. As pessoas começam a se preocupar em que a igreja precisa ter um trabalho mais efetivo com os adolescentes para que eles não se desviem. E começam a colocar sobre os ombros da igreja uma responsabilidade que é familiar, que não é da igreja. Não é pecado a igreja ter um trabalho com os adolescentes e com os jovens. Nós sabemos disso. Mas começa a colocar sobre os ombros da igreja. O que a igreja tem, pastor? O que ela oferece? Ela tem um culto de jovens toda semana, porque tem que ter um culto à cara deles. Tem que ter um tonel preto. Tem que apagar as luzes. Tem que ter uma banda tocando com roupa rasgada. E não tem que chamar de irmãos, tem que chamar de galera. Porque tem que entrar na linguagem deles. Tem que entrar no mundo deles. Tem uma cultura instalada dentro das igrejas que começa a observar a necessidade da contextualização de forma muito exagerada, irmãos. A igreja deve contextualizar a mensagem do evangelho. E eu não sou contra isso. Mas a gente começa a baixar demais o nível, achando que é assim que a gente vai alcançar as pessoas. E não é. Quem alcança as pessoas é o Espírito Santo de Deus. É a palavra pregada, que transforma vidas e corações. Então, se alguém perguntar a você assim, qual é o principal trabalho que a sua igreja tem com as famílias? Sabe o que você responde? Pregação. Ela tem pregação. Ela tem ensino. Ela tem evangelho. Semana que vem a gente continua. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. O Senhor abençoe tudo que nós ouvimos no nosso coração. Abençoe a escola bíblica dominical que ocorrerá agora, professores, os alunos, e possamos avançar ainda mais no aprendizado da fé. Possamos amadurecer nisso. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém. Pastor Pedro?